a mais uma aula de Direito Constitucional. Vamos continuar o artigo 5º falando do inciso 36. Vamos falar sobre direito adquirido, de ato jurídico perfeito e de coisa julgada. Ou seja, estamos falando do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Ele traz conceitos importantes, sobretudo a legislação civil e, sobretudo, no âmbito do estudo do direito civil. Vocês não irão encontrar muitas questões de direito constitucional falando do inciso 36, mas o inciso é importante para entender o direito civil, conseguir fazer questões de direito civil, direito empresarial, ou seja, questões que interessam a toda a sociedade. Afinal de contas, grande parte dos atos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida são atos da vida civil. Vamos dar uma olhada no artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Estamos falando de uma regra de segurança jurídica, na verdade, de um princípio. O grande objetivo do legislador constituinte foi criar um cenário de segurança jurídica, um cenário de estabilidade das normas no ordenamento jurídico, de modo que a adição de uma nova norma, o surgimento de uma nova lei, não venha a prejudicar o direito adquirido, não venha a prejudicar o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. É por isso que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição, é também chamado de princípio da segurança jurídica, ou princípio da não retroatividade das leis. Mas lembre-se, estou falando de uma maneira geral, de uma maneira genérica, e pensando sobretudo no âmbito da legislação civil, porque quando se fala da lei penal, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Mais à frente, no próprio artigo 5º, nós vamos estudar o princípio da retroatividade da lei penal. A lei penal pode retroagir, desde que seja para beneficiar o réu. Mas a questão aqui é perceber a existência do princípio da segurança jurídica e da não retroatividade da lei em uma maneira geral. O concurso público, quando cobra, quer saber qual o conceito de direito adquirido, o que é um ato jurídico perfeito e o que é a coisa julgada. Bem, o direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio e à personalidade, e seu titular, pelo aperfeiçoamento de algum ato que o confere e do domínio dessa pessoa, não pode ser retirado. Surge em decorrência de um fato lícito amparado por lei, não podendo se subtrair de seu titular pela entrada em vigor de uma nova lei. Esse é o direito adquirido. Se uma determinada pessoa percorreu todas as regras, todos os procedimentos necessários para a aquisição de um direito de forma lícita, de forma honesta e de acordo com o previsto em lei, aquele direito passa a ser incorporado ao seu patrimônio. Só lembrando, tenho que lembrar que, existindo a supremacia do interesse público, por exemplo, sob a garantia do direito adquirido, o que deve prevalecer é a supremacia do interesse público. Já o ato jurídico perfeito é um conceito mais relacionado ao próprio direito civil. É o ato que, ao tempo de sua ocorrência, preenche todos os requisitos exigidos em lei, que são sujeito capaz, o objeto lícito e a forma, prescrita ou não proibida em lei. É o conceito de ato jurídico perfeito muito comum em provas de direito civil. Já a coisa julgada é a decisão judicial irrecorrível, contra a qual não cabe mais recurso. Ocorre no âmbito do processo judicial quando a decisão não for mais passível de impugnação, tornando-se, pois, imutável. O importante em termos de concurso público é lembrar que coisa julgada significa a imutabilidade da decisão judicial. Aquela decisão judicial não pode ser mais modificada. Quando nós estivermos estudando as regras referentes ao Poder Judiciário, eu vou falar para vocês a respeito do trânsito em julgado. O trânsito em julgado é diferente de coisa julgada.
A coisa julgada é imutável. Já o trânsito em julgado significa o seguinte: a decisão do judicial não pode ser mais objeto de recurso, mas ainda existe a perspectiva de ingresso de uma ação rescisória ou de um pedido de revisão criminal. E aí nós estamos falando de ações de competência originária dos tribunais, um assunto que deve ser abordado não agora, mas lá no Poder Judiciário. Mas para o concurso, coisa julgada é a imutabilidade da decisão judicial. Na nossa próxima aula, vamos continuar o artigo 5º e vamos falar sobre o inciso 37. Até mais!